Me falaram que a Alemanha, antes do nazismo, ele era um país mais de ideias liberais. E por ser um país de ideias liberais, deixou que o nazismo crescesse lá dentro. Ele aconteceu, É isso mesmo ou não? Porque esses dias eu falei também com outro professor e falou, não era eu bem acho assim que não. tal, Ele discordou bem. discordou. Foi bem contra, né? As informações históricas são muitas, né? Mas em síntese, cara, né? A Alemanha foi um dos últimos países a constituir como nação, como Estado na Europa. Né? Alemanha e Itália, né? Pertencia ao chamado Império Austro-Húngaro lá, até o final do século XIX. Ou seja, o país é novo, né? Então é muito comum falar na Baviera, Renânia, né? Região tal. Então, assim, são regiões, né? Que dos destroços da Guerra Franco-Prussiana, eles foram se reunindo e nasceu a Alemanha no final do século XIX. Então, como país, ainda muito, muito recente, né? Então, não existe assim, um sentimento nacional alemão genuíno, como a gente pode pensar que existe em alguns lugares, né? Mas foram se unindo. E a Europa, no final do século XIX, século XX, vivia sob a ascendência do chamado imperialismo, né? Então, todos os países ali, durante o século XVIII, século XIX, metade do século XIX, já tinham ido à África, à Ásia, colonizado, né? Reunindo as suas áreas de influência e tudo mais. A Alemanha e a Itália foram por último, porque se transformaram em países tardiamente. Então a briga pela conquista de novos espaços, que naquela época, né, da fase que o capitalismo vivia, precisava de novos mercados, aquilo não foi possível para a Alemanha e Itália em larga escala. Um pequeno país na África, um pequeno país também para meio que as sobras, né? As Porque sobras. O resto já tinha acontecido. Os que partiram primeiro foram lá e pegou a fatia grande. Exatamente. Então o século XX nasce para italianos e alemães, né, bem complicado em termos de um desequilíbrio da geopolítica. Esse assunto que a gente está vivendo hoje da Ucrânia e da Rússia é muito semelhante, né? As razões são razões de geopolítica, conquista de espaço, ainda como produto da Guerra Fria, né? Por conta da existência da OTAN ou não, esse momento de hoje. Sim. Há um século, mais de um século, 120 anos atrás, então a Alemanha estava se constituindo às duras penas. Então, a Primeira Guerra Mundial era uma guerra anunciada, tanto deu tempo dos países se armarem, não foi uma guerra do dia para a noite. Né? Existe um historiador, Eric Hobsbawm, que chama o século XX o breve século XX, né? Porque foi um século de guerras mundiais, uma guerra e depois outra, né? Todas preparadas. Então, o que acontece? A Alemanha nasce como nação meio que desorganizada politicamente, sem ser uma grande referência na Europa, porque era o resultado do Império Prussiano. Quando ela se constitui como nação, já havia ali a fase do capitalismo, que não tinha mais para onde expandir, então o resultado era a guerra, e a Alemanha entrou tardiamente, né? Quer dizer, se preparou mal para a guerra, tanto que sofreu muito, né, com a Primeira Guerra Mundial. Então, o que acontece? O que era a Alemanha no começo dos anos 20? Outras regiões da Europa estavam em desenvolvimento, saindo, né, das condições de guerra. Já estavam se desenvolvendo muito. A Alemanha não. A Alemanha estava lá no Tratado de Versalhes, que estagnou completamente a Alemanha e a Inglaterra, que colocou condições as mais desequilibradas, né, em termos comerciais, sociais, e esse país foi criando ranço interno, foi criando a busca de novos inimigos, né? A questão dos judeus tem um ponto nisso que a gente comenta se tiver oportunidade. Mas, enfim, o que a gente tem ali? Os anos 20, né, são os anos de muita instabilidade política. Exatamente em 1920 que nasce o Partido Nazista Alemão. Né? 1920, um partido nazista. A Alemanha estagnada, os Estados Unidos avançando, produzindo, né? A Inglaterra se organizando, França se organizando e a Alemanha praticamente amarrada, né? Mas um partido pequeno. Um partido muito pequeno, né? Um partido que a questão do antissemitismo é muito anterior, talvez a gente não entre no mérito aqui. Só uma curiosidade, o antissemitismo sai para a gente como a postura anti-judeus, mas o antissemitismo é os antissemitas, a região lá de onde saíram judeus e árabes também. E árabes.
Então, assim, o antissemitismo é anti-judeu e anti-árabe, na origem do antissemitismo. Só que, em razão da história dos judeus, da história judaica, o antissemitismo acabou se fixando mais contra os judeus, né? E muitas condicionantes disso. Então, o que acontece, cara? Acontece que a guerra estava anunciada. E aí, em momentos de grave crise, você precisa do salvador da pátria, né? Aquilo que se fala, se você está estabilizado, se você está bem... Aquilo não te afeta. Você não tem um impacto, seduzido, né, que você precisa de. Exatamente. A gente está falando de um século e meio atrás, com outros condicionantes, né? E aí o partido nazista nasce pequeno, nasce até 1923. Nasce pequeno, mas nasce forte. Eu falo forte assim, com conceitos muito fortes, né? De união, de grupo mesmo. De orgulho, né? Talvez você esteja dizendo isso, né? É, como se fosse isso. Sim, tanto que quando Hitler... Totalmente distorcido, mas com essa veracidade para quem acreditou no momento, né? O próprio Hitler foi soldado na guerra, né? Então ele usava esse exemplo, né? E tudo mais. Aí o que acontece? Ele não estava à frente do partido nazista o tempo todo. Não, mas assim, em 1920, eu não tenho essa informação, não me lembro, não sei se foi ele que fundou ou não, mas ele já era, em 1923, o principal nome. Tanto que quando tentam não é, um levante, não é, o Hitler vai preso, é lá que ele escreve, né, o Mein Kampf, né, Minha Luta, que é a história contra inimigos, né, que não propunha, pelo menos, né, literalmente no livro, não se propõe o fim dos judeus, mas se acusa os judeus de serem responsáveis pela desgraça que a Alemanha vivia, que eu acho que é um anátema, né? Anátema é escolher algo para justificar tudo, né? Então, mas aquilo serviu como canto de sereia para muito, né? Que para unir a sociedade alemã no período, né? Então veja, de 20 a 23, talvez inexpressivo. De 23 a 33 são 10 anos. Sai do nada e chega ao poder em 1933 pelo voto, pela urna. Né? Numa crise que vai acompanhando a história dos alemães. Chegou no poder pelo voto. Pelo voto. Foi escolhido. Isso aí, nem eu. Foi escolhido, não foi. É por isso quando você fala... Não, mas por isso que a gente está vivendo agora... Né? Se eu fosse entrar lá uma discussão com meus alunos, a gente chamaria isso de constitucionalismo abusivo. Não é? Alguns chamam isso de Estado pós-democrático, ou seja, valer-se dos mecanismos do Estado, valer-se dos mecanismos que a sociedade utiliza para atuar contra os próprios valores democráticos, contra os próprios valores, né, da liberdade. Né? Por isso que é muito doida essa história do liberalismo, né? O partido nazista, ele toma o poder em 33, e já em 33, porque ninguém chega ao poder anunciando muito e não vai fazer nada, como o próprio nosso presidente atual anunciou, está fazendo o que anunciou.